Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, hoje falando tudo sobre doenças respiratórias. Doutor, nós falávamos no início do nosso bate-papo a respeito dessa questão dos fatores de risco. Na verdade, se a criança já nasce com as doenças respiratórias ou se ela adquire com o passar dos anos. E aí existem alguns fatores, né, que influenciam, que contribuem para o surgimento dessas doenças, né? Que fatores são esses? Então, alguns fatores de risco, né, a gente vai pensar principalmente na exposição da árvore respiratória, que acaba que muitas vezes a gente não tem muita opção de se proteger, mas seria o principal, o tabagismo, exposição à poluição, exposição a produtos químicos, exposição à poeira, em caso de alguns trabalhadores, vamos supor, que trabalham muito com poeira, com pó de fibra de vidro e tudo mais. Seria basicamente a exposição a esses produtos que são irritantes da via aérea. No caso dos fumantes, eles também são, mais propensos a ter doenças respiratórias devido à substância, à inalação da fumaça? Sim, com certeza. Eles são, primeiro, o próprio fumo, ele vai agredir o epitélio respiratório, né? E, além disso, ele causa também uma diminuição no batimento dos cílios, que são aquele fator que faz a limpeza da árvore respiratória. Então, o fumo, além de ser um fator de risco por si só, ele acaba favorecendo o aparecimento de outras doenças, não só o câncer, que é o câncer de pulmão, o câncer de laringe, câncer de boca. Então, ele pode produzir câncer em toda a árvore respiratória, desde o nariz até o pulmão. E, além disso, ele ainda favorece que outras doenças apareçam. Então, sinusite, piora dos sintomas de rinite, piora das infecções dos tratos respiratórios e tudo isso. Não é só um... E no caso do câncer na boca e na faringe, quem atua nesse campo? É o otorrinolaringologista ou um outro especialista? É tanto o otorrinolaringologista, a gente trata, como o cirurgião de cabeça e pescoço também. Então, são esses dois especialistas que atuam nessa parte, tanto da prevenção como na parte do tratamento cirúrgico. Então, se aparecer tumores de boca, tumor de garganta, de laringe, o otorrino, ele opera, e também o cirurgião de cabeça e pescoço. Doutor, tem uma pergunta de um telespectador que não quis se identificar e ele diz assim: doutor, a inalação é realmente eficaz? Sou muito descrente com essa fumacinha, ela realmente funciona? O que a gente pode falar a respeito disso? Ou em que casos, para que tipo de patologias ela funciona? Entendi. Então, a inalação, aí depende do que você vai, não é só a inalação, não é só o soro, né? Geralmente você põe algum medicamento. A maioria das vezes você coloca broncodilatadores, que são substâncias que vão fazer com que o pulmão se expanda. E aí eles são eficientes nesses casos que o pulmão não está conseguindo se expandir. Tem algumas outras inalações, vamos supor no caso de uma laringite aguda, que é uma inflamação das pregas vocais. Você faz a inalação com adrenalina, por exemplo. Então ela vai diminuir aquela inflamação. Você está fechando a entrada de ar e a adrenalina vai diminuir. Então, se for bem indicada, sim, funciona. Depende muito da doença, né? Então, você vai fazer uma inalação com a medicação específica para aquela doença. E algumas vezes, quando a mucosa está muito inflamada e ressecada, você faz a inalação só com soro, né? Para dar uma lubrificada. Porque a árvore respiratória, ela funciona com os cílios. E são como pequenas, vamos botar assim, como vassourinhas, né? Que estão varrendo a sujeira para fora. Então, se tiver seco, aí esses cílios eles não conseguem trabalhar. Ele precisa de muco, de secreção ali. Então, às vezes, quando está muito ressecado, essa umidificação com a inalação, ela funciona também. Agora, sim, cada caso é específico. Então, tem aquela medicação que, junto com a inalação, vai atuar naquele caso específico. Bom, doutor, tem uma outra pergunta da Ana Rosa. Ela quer saber a respeito da gripe e do resfriado. Toda vez que ela fica gripada ou resfriada, acaba vendo um entupimento no ouvido.
ouvido, na região aqui do ouvido, acaba ficando com uma secreção. Por que toda vez isso acontece? Bom, aí não é comum acontecer toda vez. Então ela tinha que fazer uma avaliação. O ouvido, como a gente falou no bloco anterior, ele tem relação com a fossa nasal. Tem a tuba auditiva, que ela comunica do nariz, vai até o tímpano. E do tímpano para fora seria fechado, né? Então, quando você tem qualquer obstrução da tuba auditiva, por uma inflamação nasal, ou por uma adenoide muito grande, ou algum outro tipo de obstrução, quando você tem resfriado, gripe, alguma coisa assim, ele pode tapar completamente a tuba auditiva e começar a acumular secreção dentro do ouvido. E aí, quando acumula a secreção dentro do ouvido, ou ele vai estourar o tímpano e drenar a secreção, ou você tem que tratar para abrir a tuba auditiva novamente e drenar para o nariz, aquela secreção que não é comum estar dentro do tímpano. E no caso de toda vez que tem resfriado, sair secreção pelo ouvido, aí principalmente a gente tem que suspeitar se tem alguma perfuração timpânica, porque não é o comum. Porque produziu secreção, saiu pelo conduto externo, alguma coisa está errada. Então, na verdade, eu teria que fazer uma avaliação. Não dá para dizer assim, só pelos sintomas. Teria que avaliar ela numa consulta. Agora, doutor, a dor de cabeça pode ser um sinal de alerta de alguma doença respiratória? Por exemplo, quem sente muita dor nessa região frontal ou até mesmo nessa região da face, isso quer dizer rinite, sinusite ou outro tipo de doença respiratória? Ele não quer dizer, mas é um dos sintomas. Então, a rinite, a sinusite, às vezes pode se manifestar com dor de cabeça. Esses ossos da face são ocos, né? É para ter só ar dentro dele. Quando começa a ser preenchido com secreção, com pus, e aí aquilo fica pressionando esse osso e começa a dar dor de cabeça. Pode acontecer no caso da sinusite, que é o mais comum de dar dor de cabeça, e pode acontecer também no caso da rinite alérgica. Lembrando que tem outras doenças também, tem a mucocele, que é uma espécie de bolsa que vai se enchendo dentro do seio da face, que é um tratamento cirúrgico, tem polipose, tem outras doenças também. Então você tem que fazer uma avaliação direitinho para descartar essas doenças nasais. Agora, a pessoa que toma muita vitamina C, ela protege contra gripes, resfriados e até mesmo contra as alergias? Na verdade, você tem que ter, acho que eu defendo muito isso, fazer uma alimentação saudável. Se você tem uma alimentação saudável, você não precisa de suplementação de vitaminas, não é? A vitamina C em excesso, você toma aquilo todo dia, você vai acabar eliminando na urina, na verdade. Com relação à proteção de infecção respiratória, o que a gente tem de estudo que realmente mais forte assim seria mais o ácido fólico. Ele está mais relacionado com proteção de doenças respiratórias e alérgicas. E, na verdade, o ácido fólico você consegue numa alimentação normal. Arroz, feijão, folhas escuras, então você já tem aquela quantidade que é necessária. Na verdade, a alimentação saudável é bom para tudo na medicina, não tem muito segredo. Mas a suplementação não tem nada assim comprovado cientificamente que realmente faz. A suplementação de vitaminas, né? Realmente faça a diferença. Né? Bom, doutor, agora tem uma pergunta relacionada à vacina. É possível prevenir as alergias através dessa vacinação? Então, tem alguns tratamentos. Aí a gente vai falar de tratamento agora, né? Tem alguns tratamentos para rinite. Então, você começa com corticoides nasais, antialérgicos e tudo mais, e alguns pacientes não respondem a esse tratamento. E aí, quando você consegue identificar direitinho qual é aquele alérgeno, vamos supor, se o paciente ele sabe que o que provoca alergia é o ácaro, ou o que provoca alergia é determinado pólen, ou o que provoca é o pelo de animal, algum pelo de animal, ou proteína de insetos e tudo mais, aí você consegue fazer as vacinas para dessensibilizar aquele organismo. Geralmente ela tem um efeito também que dura só alguns meses, né? Não vai ter a cura, mas muitos pacientes se beneficiam sim com a vacina. E já é o caso de procurar um imunologista para ele identificar qual é especificamente aquela alergia e fazer o tratamento com a vacina. Em alguns casos, né? Depende do paciente. Bom, doutor, tem mais participações. A pergunta é assim:
o refluxo tem a ver com a doença respiratória? O refluxo quando, na verdade, assim, o trato respiratório ele não está preparado para receber essa acidez do estômago. Então, algumas pacientes que têm refluxo acabam inflamando a via aérea, então pode predispor a sinusites de repetição, pode predispor a otite de repetição, e o mais comum é ele causar uma laringite e uma infecção dos brônquios e da traqueia, quando aquele ácido ele cai principalmente na laringe, nas pregas vocais, e cai também na árvore respiratória. Então existe asma por refluxo, existe a laringite posterior, que é por refluxo, e existe também a predisposição a outras doenças. Como aquilo fica sempre inflamando a região da garganta e a região posterior do nariz, aí aquilo predispõe a infecções respiratórias. Você tem que tratar. Algumas vezes o paciente chega no consultório com queixa de dor de garganta ou tosse crônica e, na verdade, você faz uma avaliação, não tem nada, é só o refluxo, só aquele ácido voltando e inflamando. Aí ele cria uma ite, como a gente falou aqui, ele cria uma inflamação da árvore respiratória. Bom, doutor, tem uma outra participação que diz assim: sinto coceira na parte interna do nariz e ela chega até a afetar a garganta quando eu espirro. Isso é sinal de alergia ou rinite? Dificilmente sofro uma crise grave e não tenho outros tipos de doenças respiratórias. O que a gente pode falar para essa pessoa, doutor? Coceira no nariz e na garganta geralmente está relacionado à rinite alérgica. Aí é o caso de se fazer a avaliação também, realmente, né? Mas pela queixa, geralmente está relacionado à rinite alérgica. A gente não tem sempre aquelas formas clássicas de apresentação da rinite alérgica. Tem rinite que se apresenta só com obstrução nasal, tem rinite que se apresenta só com coceira, tem rinite que se apresenta só com aquela coriza que nunca para, tem rinite que o paciente só quando come alimentos quentes tem coriza, então depende muito de cada caso. No caso dele, pode ser que seja uma rinite alérgica, sim. É bom ele procurar um especialista. Falando a respeito dessa obstrução nasal. Oi, bom dia. Nariz entupido pode ser uma doença respiratória? Assinado Marcelo. Obrigada pela sua participação. Então, a gente já falou que pode ser sim, né, doutor? Marcelo, assim, o nariz entupido não é normal. Então, você tem que procurar para ver o que está causando essa obstrução. Tem toda uma fisiologia do organismo para que o ar chegue no pulmão. É porque, na verdade, é uma porta de entrada para a doença o ar, né? Então, para ele chegar no pulmão, ele tem que estar umidificado, tem que estar aquecido e tem que estar limpo. Então, isso tudo é papel do nariz. Então, quando tem obstrução nasal, o paciente começa a respirar mais pela boca. E isso aí favorece o aparecimento de outras doenças. Então, obstrução nasal é doença, tem que ver o que está causando a obstrução e tratar. Bom, doutor, tem uma outra participação da Aldaci. Ela diz assim: meu filho sofre de asma, qual o tratamento correto? Aldaci, eu vou dizer para você que nesse caso não é o otorrinolaringologista, é o pneumologista. Nós vamos anotar a sua sugestão e uma outra oportunidade a gente vai trazer esse bate-papo à tona. Eu vou pedir para a produção desbloquear aqui o nosso celular, porque tem inúmeras participações falando a respeito dessas doenças respiratórias que acomete todos os órgãos do trato respiratório realmente. E aí, eu vou só falar uma última pergunta, produção, que diz assim: minha filha tem 4 anos e quando sente sintomas de gripe, sangra o nariz. Isso pode ser a sinusite ou não? Idade dela é de 4 anos. Tá. Toda vez que fica gripado tem sangramento nasal. O nariz ele é cheio de vasos sanguíneos bem delicados, né? Então, a sinusite é uma das causas de sangramento nasal. E às vezes tem algumas crianças que têm umas dilatações desses vasos sanguíneos na fossa nasal, que é mais comum acontecer nesse caso, que a gente chama de telangiectasia. Então, qualquer inflamação, o vasinho vai e rompe. Mas pode ser também a sinusite. Aí era o caso de fazer uma avaliação para ver qual dos dois problemas ela está tendo. Se seria uma sinusite ou se seria essa telangiectasia. Telangiectasia, um tratamento simples, você vai lá e cauteriza esse vaso que está sangrando. A sinusite você trata com antibiótico e retira a causa de que está obstruindo a passagem de ar lá.
Bom, doutor, tem uma outra participação que diz assim: meu nome é Deusinete, meu filho Enzo tem 3 aninhos. Ano passado o médico me falou que ele tinha rinite. Do nada e principalmente à noite, o nariz dele vive entupido e de vez em quando sangra, às vezes muito e às vezes pouco. O que devo fazer no caso do sangramento? Devo baixar ou levantar a cabecinha dele? Pois já ouvi as duas versões, não sei qual o certo. É indicado fazer isso? Rapidamente para a gente encerrar a entrevista. A maioria dos sangramentos nasais, eles vêm dessa parte anterior do nariz, bem na entrada do nariz. Então você tem que comprimir o nariz, comprime o nariz, deixa a criança com a cabeça, não é para baixar a cabeça, mas posicionada para frente, porque o sangramento ele pode escorrer para trás do nariz e cair na árvore respiratória, e isso aí vai causar um problema mais sério. Então você inclina levemente a cabeça da criança para frente, pressiona por 15 minutos essa região anterior do nariz. E compressa gelada também ajuda bastante. Isso na maioria dos casos, 95% dos casos são sangramentos dessa região anterior. Isso já é o suficiente. Aí comprime por 15 minutos, não parou, aí tem que ir no pronto-socorro, não tem jeito para fazer uma avaliação. Pode ser algo mais grave. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigado. E para você de casa, não saia daí porque nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Até lá.